E aí, recebeu muita piadinha, muito meme nessa quarentena? Mas será que a gente pode rir da pandemia? Eu tava conversando com um amigo psiquiatra e ele que me levantou essa lebre, né? Ele falou: Daniel, eu tô sentindo falta dos humoristas, né? Parece que os comediantes estão meio fora do ar aí, não estão falando muito da quarentena, não estão falando muito da pandemia. Faz falta um pouco desse humor? Por outro lado, tá cheio de meme por aí, né? Tem meme de quarentena, meme de reforma de casa, meme do marido chateado com a mulher, tem o meme do caixão, né? Você não viu? O que será que acontece, né? Por que parece que os humoristas estão com dificuldade de falar da quarentena e, por outro lado, o que não falta são memes fazendo piadas sobre toda essa situação? É uma discussão interessante, mas antes de fazê-la, lembra de se inscrever no canal, clicar no sininho aí para receber os alertas, deixar o like no vídeo. E a dificuldade que eu acho que pode explicar um pouco o surgimento de quadros humorísticos. Você não vê um Porta dos Fundos, você não vê um Choque de Cultura, você não vê um vídeo desses de humor falando da pandemia, falando da quarentena, mas ao mesmo tempo a gente recebe um monte de piada, tem um monte de memes sendo produzido sobre a quarentena. O que explica essa situação tão diferente, né? A falta de um lado e a sobra de outro lado. Primeiro, a gente tem que entender o que faz uma coisa ser engraçada. Tem algumas teorias muito interessantes sobre o humor, mas a principal diz que a piada ela é algo ao mesmo tempo que viola alguma regra, ela é de alguma maneira agressiva, ela fala de alguma coisa ruim, de algum problema, enfim, ela é alguma violação de uma regra social implícita ou explícita, mas é uma violação benigna. Ela tem uma agressividade, né? Ela é provocativa, ela incomoda, mas de alguma forma ela é enquadrada de uma maneira benigna. E a gente percebe que é meio que um faz de conta, em que o comediante, o humorista, quando é talentoso, claro, ele consegue colocar aquela situação agressiva, ou aquela situação de violação, aquela situação que é incômoda, de um enquadre que a gente inverta a nossa reação. Em vez de a gente reagir de maneira aversiva, a gente reage com riso. E essa é a genialidade do comediante, né? Ele apresentar aquela situação e dar uma invertida na perspectiva de maneira que você ache graça naquilo que você acharia ruim. Sendo uma violação benigna, para a piada ter graça, ela tem que ter esse elemento provocativo, tem que ser algo que traga realmente algum incômodo, mas não pode ser muito forte. E o que faz os incômodos serem muito intensos, muito fortes, que superem a possibilidade do comediante dar esse desconto, dar essa dourada na pílula aí? Normalmente é quando as coisas estão muito recentes ou quando as coisas são muito intensas, né? Então, eventos que aconteceram muito próximos, eventos que estão ainda muito frescos na memória, que ainda mobilizam muita emoção, muito sentimento negativo, eles não costumam render boas piadas. Nos espetáculos de stand-up norte-americanos, de vez em quando a plateia grita too soon, né? Muito cedo, tá muito cedo para esse tópico. Aí o comediante tenta fazer uma piada e eles gritam lá, tá muito cedo, ou seja, não deu um tempo suficiente para aquela piada se tornar engraçada. A violação que ela traz ainda não é vista como benigna. Com o tempo, né? Às vezes o tempo vai passando, as coisas vão perdendo a intensidade e aquela piada ganha graça. Mas às vezes você não pode deixar passar tempo demais, porque aí ela perde o timing, né? Ela perde a graça, ela perde esse aspecto provocativo. Então, o grande segredo do comediante é encontrar esse timing, né? Quando a coisa não é mais tão incômoda, mas ainda tem algum sentido. Outra coisa que torna a piada difícil é a intensidade do evento. Então, tragédias muito grandes, dramas muito intensos, que mobilizem muito o público, etc., também não costumam funcionar.
porque aí a violação não vai ser vista como benigna, né? O comediante não tem como aliviar um pouco aquela situação que ela é muito dramática, ela é muito trágica na cabeça das pessoas. É por isso que fazer piada com a pandemia, com a quarentena, etc., ainda é delicado para os comediantes. Ela está acontecendo agora, né? Ela está ao vivo, nós estamos lançados no meio dela, então talvez seja realmente muito cedo, muito recente para a gente brincar com esse tema. E óbvio, é um tema sério, é um tema com uma tragédia anunciada, com notícias de jornal sempre trágicas. Então a intensidade e a proximidade faz com que seja difícil os comediantes fazerem piadas com a quarentena. Poxa, Daniel, mas se ela é intensa e se ela é próxima, por que a gente fica recebendo essas piadinhas aí, né? Por que tem tanto meme? E por que quando eu olho eu dou risada, apesar de saber da gravidade da situação? Eu olho, às vezes até meio constrangido, assim, dou uma risadinha meio embaraçada, porque eu sei que a situação é séria, mas não consigo deixar de rir. Aí é um outro aspecto do humor. O humor, ele é um mecanismo de enfrentamento do estresse muito eficaz. E isso tem estudos mostrando, vou deixar na descrição do vídeo pelo menos um estudo recente de 2019, mostrando que diante de imagens que são aversivas, que são agressivas, que incomodam as pessoas, quando elas são pedidas para fazer alguma piada sobre aquela imagem, né? Quando se pede aos voluntários, coloca aí uma legenda engraçada, faz uma tirada engraçada aí sobre essa imagem, as pessoas conseguem fazer uma piada. Isso é interessante, a maioria das pessoas acha, mas piada é coisa só de comediante, tem que ter um talento, mas a maioria das pessoas consegue inventar ali uma legenda, fazer uma tirada engraçada, vai ser um grande sucesso, mas consegue pelo menos fazer uma ironia com relação àquela imagem. Isso diminui muito o aspecto negativo, a sensação negativa que aquelas imagens trazem. E isso serve para um monte de situação. Tem várias situações mostrando que o humor é uma maneira interessante de lidar com as adversidades e de encarar o estresse. Por que isso acontece? A gente já falou em outros vídeos aqui sobre o calmante natural, que uma das maneiras de controlar a emoção é você reavaliar aquela situação que está te tirando a calma. É você vê-la sob outra perspectiva, você reinterpretar o que te aconteceu. Porque o que deixa a gente estressado, o que deixa a gente magoado, chateado, tenso e etc., não é tanto a coisa em si, mas a forma como nós enxergamos a coisa. Eu sempre dou o exemplo do chefe que chama o departamento inteiro, dá uma bronca igual para todo mundo, um vai chorar no banheiro, o outro começa a dar risada, o outro não tá nem aí, volta a trabalhar. A bronca foi a mesma, mas a forma de encarar ou de interpretar aquela situação varia de pessoa para pessoa, mudando a reação emocional das pessoas diante daquilo. Então, uma técnica de gerenciamento das emoções, de autocontrole emocional, é justamente chamada de reavaliação cognitiva, que é você olhar aquela situação, que é uma situação adversa, que é um problema, ok, ninguém nega que seja um problema, mas você consegue encará-lo de uma outra forma, você consegue reinterpretar o que aconteceu, você consegue ver por um outro lado. Se você consegue fazer isso deliberadamente, de propósito, você consegue ver aquela situação por outros pontos de vista, muitas vezes você consegue diminuir a raiva daquela situação. Então, sei lá, e a gente pode aplicar para a nossa vida aqui de várias maneiras. Eu estou em quarentena e é chato não poder sair, é perigoso estar com o meu emprego ameaçado, mas é um tempo que eu posso ficar com os meus filhos. Mas é um tempo que eu posso refletir sobre essa carreira, se é realmente o que eu quero seguir. Essa é uma reavaliação cognitiva mais séria, né? Os memes fazem uma reavaliação cognitiva divertida. Tem um ótimo, assim, que é o John Lennon com a Yoko Ono no sofá, relaxando, assim, e a legenda, minha ideia de quarentena. E no outro quadrinho é uma mulher com capacete de obra, mostrando tudo que tem que ser reformado ali numa casa, e a legenda é a ideia da minha esposa de quarentena. Então é uma reavaliação da mesma situação, ver a mesma situação por uma outra perspectiva, só que numa perspectiva divertida.
Então, o humor é uma ferramenta que, para funcionar, né, para que a coisa seja engraçada, você tem que encontrar novas perspectivas e perspectivas mais leves, perspectivas mais bem-humoradas para poder fazer graça. E quando você faz isso de propósito, quando você se força a fazer isso e consegue fazer, você realmente alivia o estresse da situação. E mais do que isso, esse mecanismo ele é tão eficiente que tem estudos mostrando que cada fase da vida gosta de contar piadas de assuntos relacionados aos dramas daquela fase, né? Então, criança que está às voltas ali com o controle fisiológico, está aprendendo o cocô, o xixi, o pipi, a periquita, etc. Adora piada escatológica, piada que fala dessas bobagens, assim, né? Aquelas piadas bobas, mas que isso de alguma maneira ajuda as crianças a encarar aqueles problemas, diminuindo a carga negativa deles. E assim vai ao longo da vida toda, né? Adulto jovem faz um monte de piada de sexo, casais, né, adultos fazem piada sobre trabalho, piada sobre relacionamento, é o que mais tem. E o que eu sempre digo, né? Onde que mais se conta piada em todo o mundo? Em velório. Por que se conta tanta piada em velório? Porque é uma maneira de você encarar e lidar com aquela situação que é uma infelicidade, é trágica, mas você tenta de alguma maneira, com a piada, reinterpretando a situação, vendo aquela situação por um outro lado, você tenta tirar aquela carga negativa da situação. Então, quando você receber um meme, né, quando você receber uma piada, não precisa ficar constrangido de rir dela, né, ou de achar graça numa situação que também é trágica. A gente pode, ao mesmo tempo, reconhecer que uma situação é trágica e tentar ver essa mesma situação por alguns outros lados, né? Não é tripudiar do sofrimento das pessoas, a gente não está rindo de quem está sofrendo, a gente não está rindo de quem está sendo afetado pela pandemia, mas a gente está tentando de alguma maneira diminuir essa carga negativa que ela está trazendo para todos nós ao mesmo tempo. Então, deixa aqui suas piadinhas, comenta aqui quais foram as mais engraçadas, ou quais erraram o tom, né? Também tem piada que erra o tom, que erra na mão, que é muito cedo ou que é muito intensa. Deixa aí seus comentários, quero ver o que você acha dessas piadinhas, desses memes que estão rodando por aí na pandemia. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar. Você já não compartilhou os memes com a sua família inteira, com seus grupos? Então, agora você pode compartilhar o motivo pelo qual a gente compartilha tanto meme. E fica ligado que a gente ainda vai falar de muita coisa sobre essa pandemia.